Olá, mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor. O meu objetivo sempre é compartilhar a palavra do Senhor, porque é ela que dá direção na nossa vida, que clareia a nossa mente, nos traz esperança, alento, né? De prosseguir, de continuar. E hoje eu gostaria de falar a respeito de um dos milagres que Jesus fez, né? Quando andou aqui nessa terra, que todos, eu digo, praticamente todos já ouviram falar da ressurreição de Lázaro, né? E essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 11. E conta aqui que Jesus, né, estava longe da cidade, onde Lázaro, Maria e Marta, que eram amigos dele. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus era amigo íntimo desses 3 irmãos e que, vez por outra, quando passava na cidade deles, visitava a casa deles, comia lá com eles eram amigos, se conheciam. Então, nessa passagem do Evangelho de João, conta que Lázaro, o irmão, né, das meninas, Maria e Marta, ficou doente, muito doente, gravemente, e as irmãs dele logo mandaram chamar Jesus, porque elas conheciam Jesus, né, intimamente, já havia visto ele fazer muitos milagres. Então, quando Lázaro, o irmão delas, ficou doente, muito grave, mandou um mensageiro ir atrás de Jesus. Só que Jesus, né, como eu falei no começo desse vídeo, estava bem longe da cidade. A palavra diz que estavam uns 3 dias de viagem. Naquele tempo não existia carros, né? A maioria das pessoas andavam a pé, a cavalo talvez, mas Jesus e os discípulos dele faziam as trajetórias dele de cidade a cidade a pé, ou no barco, né? Num barco. Então, não era rápido como nos nossos dias, né? E conta-se que a notícia chegou até os ouvidos de Jesus, que o amigo dele estava muito mal, muito doente. E Jesus, mas os discípulos, então tomaram a caminhada para chegar na casa de Lázaro. Mas andando a pé, e onde Jesus passava, todo mundo queria falar com Jesus, queria alguma coisa de Jesus. Eu sei que essa trajetória acabou demorando muito para chegar na casa de Lázaro. E quando Jesus chega na casa de Lázaro, o pior já tinha acontecido, né? Lázaro já havia morrido. E conta que tinha muita gente lá, em pranto, né? Chorando. Inclusive as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam inconsoláveis, chorando muito. E uma delas chegou perto de Jesus e falou assim: "Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido." E Jesus, ao que parece, a gente lendo, né, não se abalou diante daquele fato tão terrível que para nós é a morte, né? Que para nós seres humanos a morte é algo chocante, algo que nos tira, né, do chão. É o fim, né? Então, Maria fala: "Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." E Jesus fala para ela: "Ah, se creres, verás a glória de Deus." E ela falou assim: "Eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, o meu irmão vai ressuscitar." Então, houve várias conversas, né? Todo mundo vendo o que ele ia fazer, como é que ele ia agir diante daquela situação. E nessa palavra, e nesse capítulo, há um versículo muito interessante, onde nós vemos a humanidade de Jesus, né?
os sentimentos humanos que ele tinha, vendo o sofrimento daquelas amigas dele, de Marta e Maria, naquele choro, naquele sofrimento, naquela dor. Tem um versículo aqui no capítulo 11, fala que Jesus também chorou. Então aqui a gente vê a humanidade de Jesus, sentindo as dores do ser humano, sentindo de ver aquelas mulheres amigas dele chorando, e ele também se compadeceu a ponto das lágrimas dele cair nos olhos, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo cheio de glória, Filho de Deus, e sabendo o fim daquilo tudo. Nisso aqui eu já tiro assim um ensinamento grande para nós. Você imagina só, Jesus chorando, vendo a dor daquelas duas irmãs. A palavra diz que ele não muda, ele é hoje, ele era, ele é e ele sempre será o mesmo. Então eu penso que nos dias de hoje também, quando nós sofremos, quando nós choramos, quando nós estamos passando por adversidades, tempos difíceis de angústias, o nosso Deus também chora junto conosco, sente a nossa dor, sente o nosso drama, ele se compadece de nós, mesmo sendo Deus, mesmo podendo todas as coisas, mas ele, como o nosso Deus que nos ama e sabe o que está aqui dentro de nós, ele é o mesmo Jesus que chorou vendo Marta e Maria naquela tristeza tão grande. Então eu posso te falar com certeza, se você crê nele e está passando por tempos difíceis, angustiosos, angustiantes, tempos desafiantes, ele se compadece de você e às vezes até chora junto com você. A palavra diz que o Espírito Santo, ele geme por nossa causa, com os gemidos inexprimíveis, gemidos que palavras humanas não podem ser traduzidas. Então nós temos um Deus presente, um Deus que está junto de nós de verdade. Mas voltando a palavra aqui, Jesus pergunta para as irmãs: onde vocês colocaram o corpo de Lázaro? E elas levam ele até o túmulo, onde Lázaro estava já há 4 dias, né? E as irmãs falam assim: está aqui. E para surpresa dela, Jesus manda as pessoas desenterrar Lázaro. Você já imaginou um morto há 4 dias? Naquele tempo, a palavra diz que eram enterrados em pedra, né? Fazia aquele buraco na pedra e depois colocavam uma pedra grande para selar o túmulo. Nos nossos dias cava o buraco na terra, né? Naquele tempo, pelo que a gente entende da palavra, era em buracos na pedra. Então Jesus chega até aquele sepulcro de pedra e pede às pessoas, deve ser os homens, né? Para rolar a pedra, para tirar a pedra. E as irmãs logo barram Jesus e falam: Senhor, o Senhor não se importa, já fede, já cheira mal, já está morto há 4 dias, né? Como vai ser? Deixa quieto, vai ser terrível o odor, o mau cheiro, né? O que o Senhor pode fazer mais? Já não tem mais jeito. E Jesus não volta atrás, ordena que seja tirada a pedra daquela sepulcro, como se ele chegasse hoje, nos nossos dias, no cemitério, e uma pessoa que já morreu há 4 dias, mandar os coveiros tirar a terra, tirar o caixão e abrir o caixão. Pela nossa, que a gente vê falar, pelo que a gente já estudou, né? Uma pessoa que já morreu há 4 dias, já está em decomposição, né? Já cheira mal, já está num estado terrível, né? E foi assim que Jesus chegou no túmulo de Lázaro. E a palavra conta que eles tiraram a pedra.
no versículo 41 fala: tiraram então a pedra do sepulcro de Lázaro. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Jesus nunca duvidou que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não ouvisse ele. Ele sabia. Mas assim falei por causa da multidão, para que quem estivesse ali escutasse, né? Sabendo que Deus escuta. E tendo desfeito, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-vos ir. Então, Jesus chegou naquela sepultura e gritou o nome de Lázaro: Lázaro, venha para fora. E na mesma hora, Lázaro obedeceu a voz de quem estava chamando, porque a voz de quem estava chamando era poderosa. É a voz que ressuscita mortos. E Jesus teve que especificar o nome de Lázaro, porque ele conhece cada um de nós em particular. E Lázaro voltou à vida depois de 4 dias morto. Para a ciência, para a medicina, uma coisa impossível, né? Porque dizem que poucos minutos depois da morte da gente, né? Tudo vai se deteriorando, tudo vai se decompondo. E se acontecesse de você voltar à vida, você ia ficar com sequela, porque não tem mais oxigênio no cérebro. Mas isso não teve. Nada disso foi empecilho para o Mestre, para Jesus Cristo, nosso Deus. Lázaro voltou à vida. Normalmente, tiraram as faixas que os envolviam, porque naquele tempo, ao invés de colocar em caixão, embrulhavam, né, em lençóis, amarravam, tiraram ele daqueles panos, era como se tivesse tirado do caixão dos nossos dias, e Lázaro voltou à vida como se nunca tivesse morrido. Esse milagre é um milagre fascinante, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você nesse dia, que milagres como esse continuam acontecendo nos nossos dias. Todos os dias aconteceu comigo, aconteceu com você, se você já recebeu a Cristo. Milhões de pessoas já foram ressurretas, espiritualmente falando, porque quando Jesus nos chama pelo nosso nome, nós nos ressurgimos dos mortos, espiritualmente falando, e renascemos para uma nova vida. Então, às vezes, nós pensamos que Jesus não continua ressuscitando mortos, mas ele continua, ele nunca parou de ressuscitar mortos. Talvez a gente não dê importância. Ressuscitar um corpo é mais fácil do que ressuscitar um espírito. Lázaro foi ressuscitado, o corpo dele, mas ele morreu de novo. Então, e eu creio também que ele foi ressuscitado espiritualmente, ele continua vivo. Mais importante é do que ressuscitar o corpo, é ressuscitar a alma. É ser vivo espiritualmente, porque esse corpo aqui, mesmo que se eu morrer e Cristo me ressuscitar de novo, um dia ele vai morrer de novo, porque nós vamos morrer todos. Mas a minha alma, o meu espírito vai continuar vivo para todo sempre. Então importa é ser vivo espiritualmente. E eu quero falar para você, você já ressuscitou? É uma pergunta. Você já ressuscitou dentre os mortos? Ou você ainda anda morto espiritualmente falando? Jesus Cristo pode chamar o teu nome. Hoje, é só você ouvir a voz dele, deixar ele entrar na sua vida e fazer morada. Ele anda ressuscitando mortos.
todos os dias, chamando cada um pelo seu nome. Aquele dia ele chamou Lázaro pelo nome dele. Um dia ele chamou a mim, Sônia. E ele tem chamado Marias, Pedros, João, Joaquim, Lázaros, Marias, Martas e o seu nome. É só você dar ouvido à voz dele chamando você para viver espiritualmente e deixar de ser morto espiritualmente, porque quem não tem Cristo está morto espiritualmente. Então importa é ser vivo. Viva espiritualmente, que o Espírito Santo fale com você poderosamente nessa manhã e que Ele te abençoe e que a graça dele esteja sobre você e que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz dele te chamando. Ei, meu filho, minha filha, saia para fora da morte espiritual, venha viver. Amém? Viver eternamente. Amém.